Olá, meu nome é Bruna Gomes Prato, sou fisioterapeuta da Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Coronariana do Hospital de Clínicas da UFTM. Venho aqui hoje falar um pouco sobre a pronação em clientes com síndrome do desconforto respiratório agudo. Os objetivos desta aula serão identificar casos elegíveis para a realização de pronação em clientes que apresentem a síndrome do desconforto respiratório agudo, definir a equipe interprofissional e as suas atribuições e responsabilidades, estabelecer um plano de pronação segura, dar suporte teórico e operacional às capacitações em educação permanente e também disponibilizar o checklist de pronação segura. Inicialmente, o que seria a síndrome do desconforto respiratório agudo? Ela se caracteriza como uma condição clínica onde o paciente apresenta uma lesão pulmonar difusa aguda, com desenvolvimento de um edema intersticial e alveolar, o que torna o pulmão mais difícil de ser expandido e ventilado, devido a uma diminuição da complacência pulmonar por um preenchimento dos alvéolos e uma hipoxemia refratária à administração de oxigênio. O que seria isso? Por mais que eu aumente a minha FiO2 do ventilador, somente isso não será responsável por melhorar a oxigenação desse paciente, tanto na monitorização hemodinâmica contínua que apresenta o cliente, quanto na gasometria. Essa condição ela pode ser de origem pulmonar e também de origem extrapulmonar. Então, para que a gente consiga ventilar esse paciente de uma melhor forma possível e mais segura, a gente acaba desenvolvendo essa manobra de pronação. Mas por que pronar? A gente vai pronar para melhorar a relação ventilação-perfusão e oxigenação arterial desse paciente. Como isso é possível? Será possível com uma forma de recrutamento alveolar de áreas atelectasiadas, aonde quando retira o peso do coração sobre os pulmões, auxilia na expansão dessas áreas atelectasiadas e faz com que regiões que já estejam recrutadas, que já estejam sendo ventiladas, não aconteçam a hiperdistensão, pois isso é muito prejudicial ao paciente, onde ele pode desenvolver áreas hiperdistendidas e áreas colapsadas, e isso não é o que a gente almeja, por isso nós vamos tentar a pronação desse paciente. Para quem a gente vai estabelecer essa pronação, essa manobra de prona? Nos clientes adultos com síndrome de desconforto respiratório aguda internados no HC-UFTM, sempre lembrando que essa pronação ela deve ser iniciada nas primeiras horas de ventilação mecânica, compreendidas entre 12 a 24 horas de uma ventilação protetora estabelecida nesse cliente. Lembrando que ela só terá efeito até no máximo 48 horas. Após isso, pode ser que esse cliente não responda da forma que a gente almeja. E o decúbito deve ser mantido por 16 a 20 horas. Isso vai ser delimitado de acordo com a resposta do cliente, de acordo com os exames de gasometria e os sinais clínicos vitais desse paciente que são monitorados continuamente. Quais são os critérios de indicação para a pronação desse paciente? São pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo, onde o índice de oxigenação, que é a PaO2 na gaso sobre a FiO2 instalada no ventilador, será menor do que 150 mg de mercúrio. E um paciente que apresente uma hipoxemia refratária. O que seria isso? Mesmo o paciente ventilando com uma PIP ideal calculada acima de 10, uma FiO2 acima de 60 e uma ventilação protetora estabelecida por pelo menos 12 horas, ele ainda vai continuar um paciente que encontra-se saturando ou com um padrão respiratório irregular. O que seria essa ventilação protetora? A ventilação protetora é uma ventilação que a gente estabelece para que esse paciente tenha o mínimo de lesões pulmonares possíveis, aonde o que guia na hora de estabelecer os parâmetros são a pressão de distensão alveolar menor ou igual a 15 centímetros de água, pressão de platô nesse alvéolo menor do que 30 centímetros de água
e um volume corrente de 4 a 6 ml por quilo de peso predito, ou ideal. O que é isso? Indifere se o meu paciente é obeso ou se ele é subnutrido. O que vai garantir qual é o volume que eu preciso adaptar nesse ventilador para ventilar o meu paciente de forma correta é a altura. Para isso, a gente tem fórmulas específicas para calcular qual é esse volume corrente ideal que a gente deseja almejar para estabelecer naquela ventilação, para que a gente consiga ventilar o paciente, fazendo as trocas gasosas necessárias com o mínimo de problema para esse pulmão, com o mínimo de lesão pulmonar. Quais são os critérios de contraindicação para pronação? A gente vai ter critérios que são de característica absoluta, ou seja, não poderemos pronar de jeito nenhum, e a gente vai ter critérios que são relativos, onde a gente tem que pesar o custo-benefício dessa pronação. Então, os critérios absolutos: pacientes que apresentem arritmias graves agudas, fraturas pélvicas, hipertensão intracraniana, instabilidade de coluna vertebral, esternotomia realizada com menos de 15 dias, peritoneostomia, instabilidade hemodinâmica com PAM abaixo de 65 milímetros de mercúrio e com doses ascendentes de drogas vasoativas, vasopressoras. E quais são as contraindicações relativas? Onde a gente vai pesar se aquele paciente vai ser beneficiado ou se o prejuízo será maior do que o benefício. Então, é uma traqueostomia realizada com menos de 24 horas, hemoptise maciça ou uma hemorragia pulmonar, balão intraórtico, pressão intraabdominal acima de 20 milímetros de mercúrio, lesões graves de parede torácica, trombose venosa profunda até 2 dias, que ela se instalou e que foi diagnosticada, cirurgia oftálmica ou aumento da pressão intraocular, ferimentos de face ocorridos com menos de 15 dias, uma fístula broncopleural, implante de marcapasso até 2 dias, peso corporal superior a 135 quilos, gestação, estoma intestinal e uma PCR, uma parada cardiorrespiratória recente. Ok, pronei o meu paciente. Aquela pronação só vai trazer benefícios? A pronação ela também poderá trazer eventos adversos a esse cliente, aonde a equipe tem que ficar de uma forma a reduzir, na tentativa de reduzir o mínimo, o máximo possível de chances de acontecer aqueles eventos adversos. Então, quais são os eventos adversos que poderão acontecer nesse cliente? Edema de face, membros e tórax, lesões oculares e ressecamento de córnea. Isso pode acontecer por compressão de nervos retinianos, de vasos retinianos, por isso que a gente tem que ficar sempre em observação, hidratar e proteger os olhos do cliente antes de acontecer a manobra de pronação. Intolerância à dieta, arritmias graves agudas, necessidade de maior sedação ou bloqueador neuromuscular, lesão do plexo braquial. Isso é uma coisa que a gente também observa bastante no momento de posicionamento e de troca de posicionamento a cada 2 horas. Com a técnica de nadador, que vou falar posteriormente, a nossa intenção é reduzir as possibilidades de lesão do plexo braquial. Hipotensão transitória, tração e obstrução de dispositivos invasivos, lesões por pressão, deiscência de feridas operatórias, instabilidade hemodinâmica sustentada, extubação traqueal acidental, deslocamento ou obstrução do tubo orotraqueal, uma parada cardiorrespiratória, trombose venosa profunda e desaturação sustentada. Esses são os eventos que toda a equipe vai lutar para que eles não aconteçam, ou aconteçam de forma a não prejudicar o estado desse cliente. Qual será o seu papel na pronação? O mais importante durante a manobra da pronação é que a equipe esteja preparada
e que ela esteja trabalhando de forma coesa, aonde o conhecimento atualizado, a experiência e as habilidades na execução dessa manobra e sobre os possíveis eventos adversos, o uso dos EPIs em suporte avançado de vida e o que a gente almeja alcançar pronando aquele paciente. É de fundamental importância. A equipe inteira tem que estar atenta e informada sobre isso e também experiente e habilidosa sobre aquela manobra. Ninguém da equipe poderá possuir limitações ou restrições físicas. Desempenhar as tarefas em equipe de forma que ninguém atravesse o papel do outro, aonde atrapalhe a eficácia da manobra e da programação desta. Participar do round interprofissional no início do plantão, aonde vai favorecer o planejamento assistencial e a comunicação efetiva dessa equipe. Bom, qual o papel do enfermeiro ou do técnico de enfermagem? Então, a enfermagem ela vai definir a equipe de enfermagem e o plano de intervenção a ser realizado. Vão implementar cuidados com a dieta e o catéter enteral. Implementar cuidados com a medicação e com os sistemas de infusão. Vão implementar cuidados com a fixação de dispositivos invasivos, sendo ele tubo orotraqueal, catéteres vascular, enteral, urinário e os drenos, além da fixação e organização de todos os curativos. Implementar cuidados com o sistema de aspiração e oxigenação, monitorização hemodinâmica e respiratória, cuidados com a mobilização e com a pele deste cliente, providenciar o carro de emergência e desfibrilador e também o material de intubação traqueal, caso aconteça uma extubação acidental durante a manobra de pronação. O fisioterapeuta. O fisioterapeuta ele vai providenciar e participar da confecção dos coxins para apoio de face, tórax, pelve e pernas. Vai verificar a pressão do cuff do tubo orotraqueal, checar e reforçar a fixação desse tubo orotraqueal, registrar a marcação e o posicionamento do tubo orotraqueal na rima ou comissura labial, para que a gente consiga de forma rápida perceber se esse tubo movimentou durante a manobra e durante o posicionamento desse paciente, nas 16 a 20 horas de posicionamento. Vai instalar e checar o sistema de aspiração aberto e fechado, além do sistema de oxigenação. O médico. O médico ele vai definir casos elegíveis para indicação de pronação, estabelecer o tempo de pronação e a indicação de uma nova sessão por meio dos registros gasométricos. Durante todo o processo, tanto antes, durante, após e após o retorno ao decúbito supino, esse paciente vai ser monitorado por meio de exames gasométricos, onde a gente vai conseguir avaliar se o paciente está sendo respondedor à manobra e se aquele paciente precisa retornar rapidamente à posição de prona após as 16 e 20 horas. Porque, às vezes, o benefício da pronação foi tão intenso sobre a posição de supino que, às vezes, a equipe entra em um consenso para retornar ele em pronação e deixar por mais um período para que ele consiga melhorar essa troca gasosa. Então, o médico também ele vai liderar a equipe na execução da manobra de pronação, avaliar a necessidade dos ajustes de sedação e curarização do cliente, proteger o tubo orotraqueal e o catéter venoso central durante a manobra de pronação. Por isso que o médico, durante o processo, ele vai ser estabelecido como líder, onde ele vai ficar na cabeceira e responsável por checar tanto o tubo quanto o acesso venoso central. Caso aconteça eventos adversos de extubação acidental ou uma exteriorização do acesso venoso central, esse médico vai ter que agir de prontidão e estabelecer um novo acesso ou uma intubação de urgência para que aquele cliente não sofra com esse evento adverso. Então, as normas para que a gente realize esse procedimento de pronação. Primeiro de tudo, as medidas de precaução elas devem ser mantidas durante os cuidados e durante a manobra.
Para clientes com suspeita ou diagnóstico fechado, confirmado de Covid-19, teremos que manter a precaução por contato e aerosóis, pelo risco de extubação traqueal e de parada cardiorrespiratória durante essa manobra e mesmo após. Quais serão os EPIs obrigatórios? A máscara, PFF2 ou a N95, avental descartável de manga longa e punho impermeável de gramatura acima de 50, gorro, luvas de procedimento, óculos de proteção ou proteção facial, que é o Face Shield. Para que aconteça a manobra de pronação, vamos precisar de uma equipe mínima de 6 pessoas, onde 5 pessoas auxiliarão na manobra e uma será responsável pela leitura do checklist para uma prona segura. Então, as 5 pessoas que vão ser desempenhadas, que vão desempenhar papéis durante a pronação. Um é o médico, que vai ser o líder. Outro, o enfermeiro. Outro, fisioterapeuta. E 2 técnicos de enfermagem. Estes serão responsáveis pela manobra da prona. E um enfermeiro ou técnico de enfermagem será responsável pela condução do checklist. Caso o cliente tenha dreno de tórax, será recomendado mais um profissional, que será responsável apenas por manusear esse dreno de tórax. E em casos de cliente obeso, avaliar a necessidade de mais 2 profissionais. E nos casos de clientes suspeitos ou confirmados de Covid-19, é recomendado que mais 2 profissionais de enfermagem componham o time assistencial na retaguarda, desempenhando atividades de apoio e de suporte fora do quarto, na antessala, ali, fora do isolamento, para, em casos de eventos adversos, de algum acidente que aconteça, esses 2 enfermeiros consigam entrar e oferecer o apoio necessário. Então, essa é a forma que ficará disposta a equipe ao lado do paciente durante a manobra de pronação. Então, o médico ficará na cabeceira, um enfermeiro e um fisioterapeuta ficarão ao lado dos ombros, nos membros superiores desse paciente, e os técnicos de enfermagem ficarão na região de membros inferiores. A pessoa que lerá o checklist é interessante que fique dentro do ambiente, entretanto um pouco mais afastado para que não atrapalhe a manobra. Então, nós vamos utilizar o checklist como um guia para a implementação de um plano de pronação segura, onde tópicos importantes não sejam esquecidos de serem estabelecidos antes. E, caso necessário, seguir protocolos institucionais de intubação traqueal e de ressuscitação cardiopulmonar em clientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de Covid-19. Então, para o plano de pronação segura, nós teremos 4 fases. A primeira é a fase de planejamento, onde a equipe irá planejar as manobras que vão compor essa pronação segura. Na fase 2, vai preparar o paciente para que aquela manobra aconteça tempo após de forma segura e sem eventos adversos que possam complicar o quadro desse cliente. A fase 3, ela vai ser composta por fases pré-manobra, manobra e pós-manobra. E na fase 4, vai acontecer durante a manutenção nessa posição de prona. Então, a fase 1 de planejamento. Nós vamos definir a equipe e as suas atribuições, definir o plano de prevenção e de redução de possíveis eventos adversos ou complicações que essa manobra possa trazer a esse cliente, avaliar a necessidade de ajuste de sedação, analgesia e ou curarização do paciente, avaliar a necessidade de um acesso arterial invasivo de PAI, que é a pressão arterial invasiva, para facilitar a gasometria e que a gente possa checar os sinais vitais momentaneamente de forma correta, onde ele é atualizado a todo momento. E estabelecer momentos de coletas gasométricas, que serão, durante o preparo, 1 hora antes da manobra de pronação,
onde a gente vai estabelecer os parâmetros para avaliar e para evoluir se essa manobra, se essa pronação foi segura e foi benéfica a esse paciente. Pós-manobra, nós vamos coletar a gasometria 1 hora após, para reajustar o ventilador e avaliar como esse paciente está respondendo. Durante a fase de manutenção, 6 horas após a manobra e 1 hora antes de retornar à posição supina, para a gente avaliar a real resposta do cliente. E durante a posição supina, nós vamos coletar uma gasometria 4 horas após a troca de prona para supina, para ver como foi a resposta desse paciente e qual a necessidade de continuidade do tratamento com a posição prona. Fase 2, que é a fase de preparação. A equipe já deverá estar paramentada, pois nesse momento, nessa fase da manobra, a equipe já estará dentro do leito do paciente, dentro do leito de isolamento. Então, será necessário pausar a dieta interal e colocar a sonda em drenagem 2 horas antes do procedimento, para que isso evite possíveis broncoaspirações e vômitos desse paciente. Checar o carro de emergência e o desfibrilador. Providenciar um acesso arterial invasivo. Checar posicionamento de sonda nasointeral pós-pilórica em raio-x. Checar o sistema de aspiração. Ajustar a analgosedação desse paciente, evitando que ele acorde, que ele sinta dores e que ele responda de forma irregular durante o processo. Providenciar os coxins. Reunir materiais necessários como lençóis, seringas, agulhas, sacos coletores, os coxins propriamente dito, placas de hidrocoloide. Reunir e preparar o material para intubação, em casos de extubação acidental, e coletar a gasometria 1 hora antes do processo de pronação. Fase 3, que é a execução. A fase 3 ela é composta por 3 pontos, onde o primeiro é a pré-manobra, onde a gente vai pré-oxigenar esse paciente com uma FO2 a 100% durante 10 minutos. Implementar cuidados oculares preventivos de ressecamento e de lesões de córnea. Isso onde a enfermagem vai hidratar de forma correta, vai fechar esse olho para que ele não resseque e que não tenha nenhuma lesão. Fixar placas de hidrocoloide em proeminências ósseas, na face, principalmente em região zigomática, regiões de clavícula, regiões de crista ilíaca e joelhos. Desprezar a diurese da sonda vesical de demora. Clampear catéteres e drenos, exceto o dreno de tórax, e posicioná-lo entre as pernas do cliente. Em caso de homens, posicionar a genitália masculina entre as pernas, para evitar pressão nessa genitália durante a pronação no coxim que ficará posicionado no quadril desse cliente. Instalar e preparar o sistema de aspiração e de oxigenação. Aspirar vias aéreas inferiores e superiores. Checar o cuff e assegurar que ele está numa pressão entre 25 a 30 centímetros de água. Checar e reforçar a fixação dos dispositivos invasivos, tubo orotraqueal, catéteres vascular, enteral, vesical e drenos e curativos. E verificar e registrar os sinais vitais, os parâmetros ventilatórios e a devida marcação do tubo orotraqueal na rima, na comissura labial, para que a gente consiga identificar o posicionamento correto desse tubo. Retirar a monitorização hemodinâmica, mantendo apenas oxímetro de pulso. Retirar eletrodos fixados na região anterior do tórax. Manter os circuitos de ventilação mecânica livres. Fechar e desconectar a PAI. Verificar o comprimento das linhas infuncionais e dos circuitos de ventilação mecânica, para que a gente tenha certeza de que a gente tem espaço para mobilizar esse paciente, sem que aconteça a avulsão desse catéter ou a desconexão desse paciente do circuito de ventilação mecânica. Pausar as infusões, exceto de vasopressores,
e desconectar os equipes para facilitar. Posicionar a cama em posição plana de 0 graus, em nível adequado a todos os profissionais e sempre lembrar de travar as rodas. Alinhar os membros do paciente ao longo do corpo. Posicionar já com o paciente em posição supina, a gente já vai posicionar os coxins sobre a pelve e tórax. Posicionar lençóis móveis sobre o abdômen e o quadril desse paciente, que vai funcionar como um traçado para esse paciente, facilitando o manuseio dele durante a posição prona. Cobrir com outro lençol, deixando livres cabeça e pés. Então, ao término dos cuidados pré-manobra, o enfermeiro responsável irá conduzir o checklist, aonde será lido todos os tópicos e a equipe irá checar e ticar para esse enfermeiro o checklist, respondendo: ok, já foi realizado, já foi conferido. Então, com esse checklist, a gente consegue ticar todos os pontos e ter certeza, uma segurança de que realmente a gente tomou os cuidados necessários pré-manobra para que a manobra aconteça de forma segura, tentando minimizar os eventos adversos. Então, a fase 2 é a fase de manobra. Durante a fase de manobra, como a figura mostra, os 4 profissionais posicionados ao longo do corpo do cliente irão unir as extremidades laterais do lençol de cobertura da cama, o travessão e o de cobertura do cliente vão enrolar o mais justo possível ao corpo do cliente, e essa técnica ela é denominada como técnica de envelope. A manobra ela será realizada num giro em 3 tempos, ao comando do médico posicionado na cabeceira da cama. Então, o médico irá questionar a equipe se está tudo ok, se todos estão preparados. A equipe, respondendo a esse médico que sim, e dando a liberação para o início da manobra, o médico irá ordenar deslocar o cliente para o lado do acesso venoso central. Então, é a primeira imagem, onde por meio da técnica de envelope, a gente vai conseguir manusear esse paciente para o lado do acesso venoso central. Posteriormente, como mostra a segunda figura, nós vamos lateralizar o cliente, tudo por ordens do médico. E pela terceira fase da manobra, vai girar o cliente posicionando em prona e centralizando-o no leito. O ideal, o necessário para que essa manobra seja conduzida pelo médico é para que apenas uma pessoa tenha a voz de comando e que aconteça de forma simultânea, evitando que um ou mais da equipe carreguem mais peso durante o manuseio e que assim possibilite o acontecimento de eventos adversos. Então, na fase pós-manobra, nós vamos checar o posicionamento do tubo traqueal, reiniciar a infusão das medicações pausadas, checar a pressão de cuff, se ele está de 25 a 30 centímetros de água, posicionar os eletrodos no dorso do cliente e reconectar a PAI, calibrando e monitorizando ele, com a monitorização hemodinâmica necessária. Vamos ajustar os coxins e os travesseiros em face, mão e região anterior das pernas. E vamos posicionar o cliente em posição nadador, evitando a lesão de plexo braquial. A figura 1, que é a figura de cima, ela mostra esse cliente em uma posição de nadador, aonde um braço será posicionado para cima, o outro braço ao longo do corpo do cliente e a face voltada para o lado do braço que estará posicionado acima. Ajustar os drenos e tubos e catéteres, posicionar a cama em Trendelenburg reverso, evitando broncoaspirações, e ajustar os lençóis e cobrir o cliente. Então, essa é a posição do nadador, onde, como eu expliquei, uma mão fica para cima, o rosto do cliente voltado para o braço posicionado acima e outro braço posicionado ao longo do corpo. Então, já na fase pós-manobra, vai ser realizado o checklist pós-manobra, onde vão ser lidos novamente todos os tópicos e a equipe irá responder checando
todos os tópicos abordados neste checklist, para que não seja esquecido nenhum dos tópicos tão importantes para a segurança desse paciente. Quando nós vamos retornar de forma precoce, ou seja, antes das 16 horas, esse paciente para a posição supina. Caso eu tenha pronado meu cliente e ele apresentado uma deterioração respiratória aguda após a manobra, logo após a manobra, nós já vamos pensar e providenciar o retorno a essa posição supina, uma queda da saturação acima de 10% da basal, uma dessaturação acima de 85%, com uma FiO2 a 100% ou uma PaO2 abaixo de 55 milímetros de mercúrio, com uma FiO2 de 100%. Queda da pressão arterial sistólica para valores abaixo de 60 milímetros de mercúrio, mantidas por 5 minutos. Queda da frequência cardíaca para valores abaixo de 30 batimentos por minuto, mantidos por 1 minuto. E complicações do procedimento, como casos de extubação acidental, hemoptise, instabilidade hemodinâmica progressiva, arritmias graves instaladas, sofrimento cutâneo importante e uma pós-PCR. Por que uma pós-PCR? Em casos de PCR, esse cliente deverá ser reanimado ainda em posição prona, para que durante o retorno à supina de forma imediata não aconteça eventos adversos como extubação acidental, avulsão de acesso central. Então, esse cliente vai ser reanimado em posição prona. Logo após o restabelecimento dos sinais vitais, ele será retornado à posição supina. E a fase 4, que é a fase de manutenção. A equipe continua paramentada, monitoriza o cliente de forma contínua, reinicia a dieta enteral 1 hora após a pronação, numa vazão de 30 ml hora, ou conforme a avaliação médica, ou o tolerado pelo cliente. Coletar amostras gasométricas 1 hora após e 6 horas após a manobra. Higienizar e aplicar o lubrificante oftálmico a cada 6 horas, evitando o ressecamento e lesões ópticas oftálmicas. Alternar posicionamento dos braços e cabeça a cada 2 horas, assim como mamas e genitália masculina. Monitorar fixações dos dispositivos invasivos. Manter pele sem umidade e lençóis limpos, secos e bem esticados, evitando também lesões cutâneas, para que esse paciente não desenvolva nenhuma úlcera por pressão, por dobras no lençol ou umidade que possa desenvolver e desencadear. Coletar amostras gasométricas 1 hora antes do retorno à posição supina. Registrar parâmetros de resposta à prona, tanto no checklist quanto no prontuário desse paciente. Retornar à posição supina se o paciente tiver uma deterioração respiratória com uma queda de saturação abaixo de 10% da basal ou uma dessaturação abaixo de 85% com FiO2 a 100% ou uma PaO2 abaixo de 55 milímetros de mercúrio com FI a 100%. E uma queda de pressão arterial sistólica para valores abaixo de 60 milímetros de mercúrio, mantidos por pelo menos 5 minutos. Queda de frequência cardíaca para valores abaixo de 30 batimentos por minuto, por pelo menos 1 minuto de manutenção. Complicações do procedimento, como sofrimento cutâneo, extubação traqueal, hemoptise maciça, instabilidade hemodinâmica progressiva, arritmias graves e o retorno da circulação espontânea após a PCR. E a gente vai julgar esse paciente, esse cliente, como respondedor quando o aumento da relação PaO2-FiO2 for maior ou igual a 20% do basal, ou a PaO2 aumentar cerca de 10 milímetros de mercúrio na gasa, aumentando também complacência pulmonar e reduzindo a pressão de platô. Manter em posição prona por 16 a 20 horas, dependendo da avaliação da equipe. E se o cliente permanecer com critérios de nova posição prona durante 4 a 6 horas após o retorno à posição supina, que vai ser avaliada por meio da gasometria, essa posição prona deverá ser considerada o seu restabelecimento novamente.
Então, fase 5 será o reposicionamento para a posição supina, onde a equipe deverá estar paramentada novamente, pausar a dieta 2 horas antes e colocar a sonda nasointeral para drenagem, repetir os mesmos cuidados de preparo durante a manobra de pronação, realizar a manobra novamente em 3 etapas, onde o médico dará o comando de voz para deslocar o cliente para o lado do ventilador mecânico, lateralizar o cliente e girá-lo para a posição supina, centralizando no leito e organizando esse cliente. Repetir os mesmos cuidados pós-pronação. Agora, manter a cabeceira a 30 graus. Reiniciar dieta após 1 hora, observando sempre a tolerância do cliente. Coletar a amostra de sangue arterial após 4 horas de retorno à posição supina e avaliar a necessidade de uma nova pronação deste cliente. Então, o respondedor, esse cliente ele poderá ser classificado como respondedor sustentado. A melhora clínica dele, no índice de oxigenação, foi acima de 150 mm de mercúrio, com uma PIP ideal calculada, por pelo menos 4 horas após o final da sessão de pronação, sem indicação de uma nova pronação. Esse paciente conseguiu manter a melhora clínica adquirida durante a manobra. Respondedor não sustentado. Ele apresentou a melhora clínica da relação do índice de oxigenação, entretanto, ela não continuou sustentada após essas 4 horas. Então, vai ser avaliada a indicação de uma nova prona. E o cliente não respondedor, aonde a resposta foi insatisfatória à estratégia. Apresentou uma diminuição na relação de PaO2 e FiO2 acima de 20%, comparado com a gasometria na posição supina antes da manobra. Se esse paciente apresentar uma hipoxemia refratária não responsiva à posição prona, será recomendada a utilização de manobras de recrutamento alveolar, seguidas de reajuste da PIP pelo método decremental, com terapia de resgate nos clientes que foram elegíveis para essa técnica, dentro das normas de monitorização e segurança recomendadas nas diretrizes brasileiras de ventilação mecânica. Então, o plano de pronação segura, a fase final dele é a fase 6, onde ela é a nossa avaliação ou debriefing, onde a equipe deverá revisar todas as ações de cada etapa do plano, avaliando, registrando e notificando as intercorrências, para que isso, não como forma punitiva de encontrar um culpado, mas de forma a melhorar num próximo processo. Possibilidade de melhoria estabelecida durante aquela manobra, para que seja trabalhada com a equipe de forma geral, os quase erros, a necessidade de novos treinamentos que poderão ser sugeridos à equipe e ao serviço de educação de enfermagem, e os resultados positivos alcançados, aonde essa equipe, de forma geral, conseguirá avaliar de forma benéfica o procedimento e identificar o quanto foi importante o seu papel, o seu desenvolvimento durante a técnica. Então, esse é o mapeamento de processo do plano de pronação, apenas para lembrar e deixar bem elucidado tudo o que deverá acontecer durante o processo. O checklist para a manobra de pronação e retorno para supino, esse checklist será o mesmo durante a manobra de pronação de forma segura e durante o retorno para o supino de forma segura. Então, será o mesmo checklist apenas identificado como pronação ou como retorno para supino. Essas são as referências bibliográficas e muito obrigada pela atenção a essa aula. E aí fica aí o meu e-mail, em caso de dúvidas, podem enviar qualquer dúvida para o e-mail e eu tentarei responder de forma mais rápida e assertiva a essa dúvida para que a gente consiga padronizar os processos e reduzir os eventos adversos, levando sempre o cliente a um melhor desfecho clínico. Muito obrigada.